Olá, pessoal. Bom, hoje vamos dar continuidade à nossa apostila, né? Apostila 2, com o capítulo 6, e aí a gente chega ao capítulo das contradições socioeconômicas do mundo globalizado. É importante a gente lembrar que já no capítulo 5 nós fazemos uma recapitulação sobre as formas de regionalização do mundo, não é? A gente entende que essas formas de regionalização, elas estão diretamente interligadas com algumas características específicas do período em que se desenvolveu as questões geopolíticas do mundo no século XX. Então, nós tivemos uma regionalização a partir de um aspecto ideológico, que foi a divisão entre primeiro, segundo e terceiro mundo. Eu tive também uma regionalização sobre os aspectos de hemisfério, que trariam uma diferenciação entre os países do norte e os países do sul. Tudo isso tendo como uma linha dinâmica, não sendo a linha do Equador, como a gente compreendeu na explicação. Eu também tive uma divisão econômica, não é, dos países que são centrais e dos países que são periféricos, e eu tenho também aquela com uma característica de níveis de desenvolvimento proposto pelo FMI, que eu vou ter os países desenvolvidos, subdesenvolvidos e em desenvolvimento. A gente também no capítulo 5 nós analisamos, né, a questão dos indicadores socioeconômicos como sendo uma possibilidade de uma leitura acentuada sobre as questões que acabam sendo características do período vigente em que o mundo se encontra. Então a gente viu que o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ele é a soma de tudo que é produzido dentro de um país. Observamos também o PNB, o Produto Nacional Bruto, que vai ser a soma do PIB mais os investimentos externos. Eu também vou ter o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que ele é mensurado a partir da renda, a escolaridade e a expectativa de vida. Eu analisei também a questão do poder de compra, né? Então, quando minha moeda ela está valorizada, eu acabo também tendo uma maior poder de compra frente aos produtos em que eu necessito viver. Vimos também que a pobreza no Brasil, como também em algumas partes do mundo, ela é marcada por uma questão de concentração de renda. Então, essa renda que ela é concentrada, necessariamente ela impossibilita a gente estar possibilitando de médio a longo prazo uma qualidade de vida melhor para as pessoas que até então necessitam desse suporte, ok? Então, tudo isso foi uma discussão que estava dentro do capítulo 5, que vocês tiveram acesso, e agora nós vamos dar continuidade ao capítulo 6, de falar um pouco sobre as contradições socioeconômicas do mundo globalizado. Percebam, de certa forma, que o mundo hoje ele está interligado por diversos fluxos, não é? Dentro desses fluxos, nós temos os fluxos dos transportes, né? Rodoviário, ferroviário, do transporte aéreo, e aí é importante a gente fazer uma conexão com o momento que nós estamos vivendo agora. Esse vírus, ele se espalhou via um sistema aeroviário, né, de pessoas que conseguem estar em diferentes porções do mundo em questões de horas, não é, levando e trazendo não somente mercadorias, capitais, mas também um volume de doenças, não é, que são provenientes. Então, o espalhamento do coronavírus, ele se deu também por via essa modalidade aérea que se estabeleceu, como também nós temos alguns fluxos do ponto de vista das relações humanas. Então, todo esse mundo globalizado, ele é marcado por grandes fluxos, sejam fluxos de capitais, sejam fluxos de mercadorias, fluxos de pessoas ou até mesmo uma certa interatividade cultural, como todos nós estamos acostumados e como todos nós devemos estar inseridos no mundo em que nós temos hoje. Então, dando continuidade aqui à nossa discussão do capítulo 6, a gente traz uma breve introdução para entender um pouco esse contexto de globalização, o conceito de território. O conceito de território na geografia, ele é um conceito bastante expressivo, especificamente por quê? Porque quando eu falo de território, eu falo de uma unidade do espaço que mantém uma forte relação de poder. Muitas vezes, essa concepção de poder, ele está delimitado para um entendimento, certo?
para poder ter uma expressão de uma fronteira ou ainda de um domínio sobre o qual nós podemos estar estabelecendo do ponto de vista das relações do Estado-nação. Então, o território que é delimitado por uma fronteira, ele se organiza a partir de um conjunto específico de regras que são características do momento atual em que nós estamos vivendo, e a partir daí nós estabelecemos as condições necessárias interpretativas, não é? E aí, quando eu associo essa questão da globalização com o território, eu devo estabelecer o quê? Que, numa perspectiva desde as grandes navegações, a tendência de compreender o mundo, de compreender o território, não é? Ele se altera a partir da utilização de uma técnica. Como é que isso ocorre? Observe o que esse perfil esquemático desse mapa, aí a gente pode estar tratando aqui, é uma percepção do tamanho do território do globo, tamanho do território do planeta, que com o avanço do século, especificamente a partir do século XV, das grandes navegações, as distâncias territoriais elas vão sendo diminuídas. E boa parte dessas distâncias materiais, elas vão sendo, de certa forma, diminuídas porque eu estou adicionando um conjunto de técnica, e aqui a técnica ela tem que ser pensada a partir de uma intencionalidade, a criação de uma ferramenta, a criação de um modus de vida técnico para poder diminuir essas distâncias, ela passa de uma percepção em que esse mundo ele vai sendo o quê? Comprimido, certo? Então, no século XV, com as grandes navegações, eu demorava, não é, uma quantidade enorme de meses para poder vagar entre os espaços, para me poder desbravar o continente. Hoje, eu posso andar de um lado de outro para o mundo em questões de horas por causa de uma técnica que seria a aviação. Então, no primeiro momento, a gente precisa entender que a globalização, ela fragmenta o território. Por que ela fragmenta o território? Porque a historicização das técnicas, não é? Ou seja, a virtualidade em que a gente começa a cada vez mais se tornar mais específicos com a evolução humana, possibilita que esses espaços territoriais, eles estejam muito próximos, eles estejam integrados uns aos outros para que se possa, digamos assim, desenvolver as questões do modo de vida que nós levamos no nosso cotidiano. E aí, essa globalização, que ela pode ser definida, né, como sendo, digamos, um momento da história mundial onde é marcado pela interligação de fluxos, né, seja esses fluxos capitalistas, sejam esses fluxos financeiros, seja esse fluxo de mercadoria ou ainda um fluxo do sistema de transporte. E hoje, né, nós estamos aqui em uma relação de globalização porque o fluxo da rede mundial de computadores possibilita esse tipo de interatividade em que nós estamos experimentando um distanciamento social. Mas essa globalização, dentro dessa caracterização, né, dentro dessa possibilidade de integração, ela também foi visualizada em outras fases, não é, da organização humana, não é? Então, quando a gente busca periodizar, não é, a globalização, nós temos que fazer uma interpretação das suas fases. Bom, a primeira fase que nós vamos ter aqui, ela é marcada especificamente pela expansão marítima. Então, as grandes navegações, quando algumas sociedades, como algumas organizações, não é, sociais da Europa, elas desbravam, digamos, elas perdem o medo, elas se lançam ao mar em busca de novas terras, em busca de novos fluxos comerciais, marca, portanto, essa primeira fase do sistema de globalização. Se eu defino a globalização enquanto um elemento integrador, eu também tenho que ter uma percepção que essa integração, certo? Ela também foi possível ainda do século XV ao século XVIII. Ou seja, a expansão marítima, quando eu tinha as caravelas, de certa forma, não é, desbravando os mares, fazendo com que novas terras fossem conhecidas, novas relações comerciais fossem estabelecidas, a gente percebe que isso possibilitou uma questão da colonização mundial. Então,
Do século XV ao século XVIII, a expansão marítima, o avanço das grandes navegações, consolidou um modelo geopolítico no mundo que foi o modelo de colonização. E aí a divisão internacional do trabalho, a DIT, ela ficou muito mais clara. E o que seria essa divisão internacional do trabalho? Perceba que com as grandes navegações eu tive a formação das colônias e eu tive a formação das metrópoles, não é? E muitas vezes colônia e metrópole estavam em dois continentes distintos. Fato que ocorreu, por exemplo, aqui na América. Então você pegava que Portugal era metrópole e o Brasil era colônia, a gente percebe que, querendo ou não, por um conjunto de técnicas, esses dois países eles estavam integrados, não é? Por mais que a relação seja justamente de dependência, ok? Mas essa consolidação da divisão internacional do trabalho, ela é marcada por quê? Porque no caso da metrópole, a metrópole ela centraliza as decisões políticas, ela centraliza as decisões econômicas e no caso da colônia, ela fica apenas com uma responsabilidade de subsidiar, ou seja, uma responsabilidade de envio de recursos naturais para essa metrópole. Então, eu tenho um fluxo, certo, de setas que justamente vai explicar essa organização. Agora, os países colonizadores, eles controlam as técnicas, eles têm uma posição, certo, privilegiada frente às técnicas, e os países que foram colonizados, eles acabam sendo dependentes dessa condição primária, ou seja, o envio de recursos naturais para poder subsidiar, certo, a produção nessas áreas centrais. Então, a primeira fase que nós temos da globalização, e aí você tem que pensar essa primeira fase não fazendo comparativos anacrônicos com os tempos atuais, certo? Porque naquele período eu ainda não tinha uma disponibilidade de ferramentas que eu tenho hoje. Mas se a gente fizer um exercício histórico, nós vamos compreender que essa globalização, que partes dessas características, elas já são possíveis de serem mensuradas já no século XV e no século XVIII, porque a colonização, ela possibilitou essa integração desses fluxos. Se a gente avançar no século XVIII, certo? Início do século XIX, como também durante o século XX. E aí você vai perceber o quê? Que eu tenho uma alteração, certo, do meu capital. O meu capital, que era um capital marítimo, que era um capital mercantil, ele passa, a partir de agora, de ser um capital industrial, certo? Então, essa expansão da dominação colonial que ocorreu especificamente durante o século XV até o século XVIII, em territórios como da Ásia e da África, certo? Possibilitou a expansão de uma base do capitalismo industrial e montou as bases do capitalismo financeiro. Observe o quê? Que quando eu falo de capitalismo industrial, eu estou falando de um conjunto de relações que se organizam a partir de uma produção de uma fábrica, de uma produção fabril, certo? Num primeiro momento, no capitalismo mercantil, eu não tive essa organização industrial. Era uma característica do artesanato. Tudo era muito feito às mãos, certo? Com a Revolução Industrial no século XVIII, eu vou adicionar técnica no meu processo produtivo. Então, eu começo a utilizar máquinas, e aí, se você me acompanha aqui nessas imagens, você vai perceber que esse capitalismo industrial, ele é cercado de um certo produtivismo, ou seja, da inserção da máquina. No primeiro momento, a máquina a vapor, mas num segundo momento eu já tenho o motor a combustão, certo? Que marca, portanto, uma segunda fase desse período de globalização. Enquanto na primeira fase eu tive as características das grandes navegações, certo? Da expansão marítima e do capitalismo mercantil, com uma organização de áreas de metrópole e áreas de colônia, essa segunda fase, como uma nova forma de expansão, agora para a Ásia e para a África, eu tenho uma consolidação do capitalismo industrial. E esse capitalismo industrial, ele tem como característica específica, né, a utilização de maquinário na produção.
como também, se eu utilizo maquinário, eu utilizo outras fontes de energia, certo? Num primeiro momento seria o carvão mineral e num segundo momento seria o petróleo, que nós temos essa atividade hoje. Então, esse mundo desenvolvido, né, as bases da globalização que nós podemos mensurar e caracterizar hoje, elas são características exclusivas de uma superexploração dessas colônias. Observe que a partir de agora, quando eu falo de um capital industrial, eu estou falando necessariamente de uma dominação econômica. Os transportes, seja ele aéreo ou seja ele territorial, ele possibilita uma dominação dos meus sistemas de controle nesses territórios. A globalização, ela alcança um novo período durante o século XIX e o século XX, especificamente porque ela tem essa possibilidade maior de integrar diversos territórios, e no que ela integra esses diversos territórios, elas fazem com que algumas áreas regionais tornem-se dependentes de áreas centrais. Então, a base da globalização que nós estamos tendo atualmente, ela se assentou, ela se desenhou de forma muito mais clara nesse segundo período que vai do século XIX e boa parte da primeira metade do século XX. Quando a gente chega nessa terceira fase, que já seria a segunda metade do século XX, o grande episódio que marca essas características é justamente a Guerra Fria. Então, perceba o quê? Que dentre essas características da Guerra Fria, o que necessariamente nós não podemos deixar de caracterizar é essa questão da bipolaridade. Quando eu tenho aqui a bipolaridade, eu estou falando de antagonismos entre quem? Entre os Estados Unidos da América, certo? Como você pode observar aqui, versus a própria União das Repúblicas Socialista Soviética, a União Soviética. Então, esses dois polos, eles disputavam o controle, certo, territorial das regiões mundiais. Os Estados Unidos defendendo especificamente a ideologia capitalista e a União Soviética defendendo, não é, a perspectiva do socialismo, eles avançaram bastante na dominação de regiões, especificamente com avanços tecnológicos. Então, por mais que toda a atenção que estivesse por trás dessa questão da bipolaridade, não é, por mais que todos os conflitos regionais que foram estabelecidos, não é, com o acirrar dos ânimos na Guerra Fria, a gente percebe que também houve um aumento, certo, do desenvolvimento tecnológico. E esse período nós vamos chamar de Revolução Técnico-Científica Informacional. Perceba o que? A técnica, ela está presente desde o século XVIII, ok? A ciência, ela se desenvolveu largamente no início do século XX, como também na segunda metade do século XX. Mas o que nós temos que adicionar nesse período da globalização, da terceira fase, é justamente o que? A possibilidade da informática, a robótica, a internet como a biotecnologia. Então, a web, não é? O que nós estamos conectados a partir desse vídeo aqui agora, ele marca especificamente, não é, essas questões que giram em torno de uma nova informatização, de uma possibilidade, certo, de um mundo, ele está diante de uma tela de um computador, diante de uma tela de um smartphone, mantendo as suas relações de dominação. E no que mantém as suas relações de dominação, a gente percebe que a era da informação, ela rapidamente, ela consegue, não é, ter uma racionalização de todos os aspectos da vida humana. Hoje, por exemplo, nós entendemos que boa parte da nossa tecnologia é como se fosse parte do nosso corpo humano. Nós não conseguimos viver ou ir para um canto sem ela. Então, naturalmente, essa globalização, esse processo de integração entre os países, ele é comandado, sim, pelas relações técnico-científicas e informacionais e nos possibilita uma melhora na qualidade de vida, mas também nos deixa dependente. Por que nos deixa dependente? Porque os países que vão controlar a produção, não é, mundial da informática, né, dos grandes produtos tecnológicos, foram aqueles países que se desenvolveram e tiveram uma industrialização clássica, bem característica daqueles países que
num primeiro momento, foram países colonizadores. E aí eu tenho uma quarta fase, que essa quarta fase ela pode ser até compreendida como um desdobramento da terceira, até porque essa quarta fase ela ainda está presente nos dias atuais hoje, que é justamente o que? O avanço do sistema capitalista em todo o mundo. Então, esse sistema que assentava suas bases desde o século XIX, a partir de agora, ele é um sistema hegemônico. Por que ele é um sistema hegemônico? Porque a União Soviética, não é, o modelo socialista, ele foi dissolvido em 1989 com a queda do Muro de Berlim, e necessariamente, não é, nós saímos de um capitalismo mercantil, passamos por um capitalismo industrial, chegamos a um capitalismo financeiro na terceira fase, e agora eu tenho uma aceleração do tempo por um capitalismo informacional, que é a presença irrestrita dessas características de velocidade de informação, como também uma possibilidade de estar interligado, inclusive em um mundo virtual como nós temos hoje. Então perceba, pessoal, que as fases da globalização, elas se acentuaram a partir da segunda metade do século XX, mas nós acompanhamos aqui pausadamente que essa globalização, essa integração entre os povos, certo? Que esse esfacelamento do território, não é? Essa não mais unidade do ponto de vista das fronteiras, ela já pode ser percebida desde o século XV com as grandes navegações. Mas, por mais que a gente tenha tido aqui uma apresentação da globalização enquanto possibilidade, a globalização ela também é um pouco perversa. Por que ela é um pouco perversa? Nos pontos positivos que a gente listou aqui, eu tenho a tecnologia, eu tenho a robótica, eu tenho um sistema financeiro, os meios de transportes, né, a própria internet, mas eu também tenho aspectos negativos que eles não podem deixar de serem mensurados. Por quê? Porque com a globalização e o advento dessa informatização e dessa informação, eu possibilitei o quê? Desemprego, eu possibilitei a terceirização, uma grande quantidade de consumo que vai acentuar a poluição ambiental, as formas de preconceito e autoritarismo. Preconceito? Sim, preconceito por quê? Porque quem vai ter acesso a esses meios é justamente uma determinada classe social. Uma outra classe social não terá acesso. E se essa outra classe social ela não ter esse acesso, eu caracterizo enquanto elementos, né, de preconceito. Eu também penso que os lugares, eles muitas vezes, eles são aniquilados porque as suas características culturais não estão diretamente concatenadas com aquilo que nós chamamos de pop, né? Com aquilo que nós chamamos, digamos assim, de atual, das características da globalização, não é, no século XXI. E os sistemas autoritários, eles são bem característicos da globalização porque eles acabam, de certo modo, maquiando as características, não é, em que a gente tem de um tipo de vista de um passado recente, quando era o período imperialista, não é? Então, tanto os pontos positivos e os pontos negativos, eles podem ser mensurados, e aí a gente entende a globalização hoje como um processo que ainda está em curso, e esse processo que ainda está em curso, ele precisa ser analisado em todas as suas nuances. Aí você pode estar perguntando, professor, existem locais em que necessariamente nós não vamos ter o aspecto da globalização? É um pouco difícil, por quê? Porque essa informação, ela chega em todos os locais. O que nós podemos entender é que existem espaços que são mundializados, mas não são globalizados. O que essa interpretação ela pode nos dar? Certas regiões da África, né, certas regiões do Nordeste semiárido do Brasil, eles acabam não tendo um entendimento dessas condições, ok? Que necessariamente nos possibilitam, né, como a tecnologia, a robótica ou os sistemas financeiros. Ok? Mas basicamente toda a parte mundial já está tocada pelos aspectos de globalização. E aí você percebe o quê? Que quando a gente tem uma evolução do sistema globalizatório, a gente vai perceber que houve uma reorganização. Na DIT clássica, né, na Divisão Internacional do Trabalho clássico, eu tinha a metrópole, que era aquela que concentrava poder, e eu tinha a colônia. Então, a colônia demandava recursos naturais para a metrópole trabalhava isso do ponto de vista, certo, industrial, e voltava com um produto organizado.
Hoje, com a globalização, a partir de 1980, a gente percebe que essa DIT ela se reorganizou. Por quê? Porque com a globalização, alguns países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, eles conseguiram se industrializar e terem alguma característica, certo, de produção tecnológica. Como é que foi isso aí? Se você lembrar, o Brasil ele se industrializou na década de 40 a partir das multinacionais. Então, as multinacionais trouxeram uma tecnologia para o Brasil passa a produzir, melhora os seus indicadores socioeconômicos, certo? E reorganiza isso aí, ok? Nesse caso, os países desenvolvidos, eles passaram a ser o quê? Eles passaram a ser produtores de tecnologia, mas a execução dessa atividade, ela ocorre especificamente nos países subdesenvolvidos. É isso que explica que lá eles produzem a tecnologia, mas os parques de montar, né, a questão industrial da montagem, ela é feita em áreas subdesenvolvidas, como nós temos hoje. Isso é possível por causa de quê? É possível por causa dos meios de transporte, é possível por causa da informação, é possível por causa da velocidade da internet, que promove essa reorganização do trabalho, certo? Em diversas escalas, ok? Mas a globalização, ela também atenta para um processo de vulnerabilidade socioambiental. Então, isso daqui você observa que é justamente o que? Eu tenho um certo turismo, mas com turismo que ele acaba subindo as áreas naturais, né? O consumo exacerbado, aqui a urbanização também é característica desse processo. Em algumas áreas rurais eu vou ter, não é, casas que necessariamente estão na periferia, em contato direto com mananciais, ou seja, a vulnerabilidade socioambiental dentro da globalização, ela é uma característica do momento por causa de um consumo intenso, tanto dos recursos naturais quanto dos recursos humanos. Não é? Essa característica de expansão, de informatização, de robotização, ela acaba consumindo o meio ambiente de uma forma bastante significativa, ok? Então, para que a gente possa fazer aqui uma síntese, a gente entendeu as contradições socioeconômicas do mundo globalizado, percebemos que o território ele se fragmenta a partir da evolução dos séculos até os dias atuais hoje, essa fragmentação ela é marcada pela técnica, não é? Essas fases da globalização, ela inicia suas características, não é? Pretéritas especificamente no século XV, vai evoluindo no decorrer do século até a gente chegar à configuração que nós temos hoje, né, com uma possibilidade de um meio técnico-científico informacional. Então é um bom capítulo para que a gente possa estar discutindo as questões da atualidade, as questões que envolvem especificamente a crise sanitária que nós estamos passando hoje. Então nas próximas aulas nós continuamos o nosso debate e aí a gente pode resolver algumas questões, né, pertinentes à temática. Então, até a nossa próxima aula.